Boa noite, boa tarde, bom dia! A gente está começando aí mais uma live, mais um bate-papo com um missionário. E hoje eu vou estar conversando com um brother que é o Rafa Cachoeira, pastor aqui na cidade de Canoas, ladinho de Porto Alegre, mas foi missionário na África, esteve alguns anos na África. Ele vai estar nos contando como é que foi essa grande aventura e tudo mais que ele tem aprontado. E tu é nosso convidado para estar aí, para estar participando, não só ouvindo, né? Não só vendo aí o Rafa falar, mas participando aí da conversa. Sempre é legal, né? Tá aí mandando pergunta aí, manda pergunta, fala aí com, né? Pergunta coisa de repente que tu quer saber aí da África, quer saber o que o Rafa anda aprontando. Aproveita, este é o momento. Assim como nunca na história da humanidade foi tão preciso o momento da igreja como agora. Como assim? Do que tu tá falando, Rodrigo? Eu tô falando o seguinte: no tempo de trevas é o tempo que a igreja tem que agir, porque nós somos luz e nós temos que fazer com que essa luz ela venha brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai, como está escrito lá no livro de Mateus. Fala, Joãozinho, meu querido, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um tempo da igreja se envolver como nunca em missões. É um tempo da igreja pregar o evangelho, proclamar o evangelho, fazer o nome de Jesus conhecido em toda a terra. Nós queremos te ajudar. Nós da Missão Eis-me Aqui queremos te ajudar nisso. Como é que a gente vai te ajudar? Em maio agora, nós estamos começando mais uma escola do Eis-me Aqui de introdução a missões. A gente tem uma escola que já está no meio, passamos no meio, né? Uma escola de 2 meses. Começamos em março, vencemos março, estamos aí em abril, chegando já para encaminhando para a reta final, mas em maio nós vamos começar uma outra escola que é maio e junho, e tu é nosso convidado para conhecer mais e quem sabe aí ser despertado para missões e poder então fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça nesse tempo. Certo? Estou esperando aí o nosso convidado chegar, assim como também esperando a galera que vai chegando. Eu sempre mando o aviso para os contatos dizendo, ó, é agora, vai começar. Daí a galera, opa, hoje eu não mandei. Não mandei. Então a galera vai ter que lembrar que hoje é o dia da nossa live. Deixa eu começar tomando meu chimarrão. Eu comprei um. Estive no Uruguai agora, nesse final de semana. Mais precisamente no Chuí. Porque nós estamos abrindo uma base missionária lá no Chuí para trabalhar com os povos muçulmanos. Então eu fui lá e comprei uma erva diferente, uma erva brasileira, mas que dizia assim, estilo uruguaio. Comprei, é uma erva igual à erva do Uruguai. Eu não sei quem já tomou a erva, né, chimarrão com a erva do Uruguai, que é bem fininha, bem diferente, um gosto diferente. E estamos aí. Olha ali, entrou a Tatiana. Paz de Jesus, Tatiana. Ela está aqui do meu lado, para quem não sabe, minha esposa está aqui, né? Ela acabou de entrar, então foi só para tirar uma onda. Meus irmãos, África, continente, aqui do lado, se nós atravessarmos a nado esse oceano, a gente chega lá rapidinho, né? E é bom de poder conversar e trocar uma ideia com um missionário que viveu na África, que aprendeu os costumes, que pôde proclamar o evangelho nesse continente para a gente saber um pouquinho mais como é que funciona a questão cultural lá, como é que, né, como é que as coisas aconteceram. E o Rafa então vai poder nos contar assim como aquilo que ele anda fazendo no dia de hoje. E ele já entrou e já está entre nós. Então já vou chamá-lo para a gente começar, né, a bater o nosso papo, até porque eu estava aqui e falei, já dei o recado que tinha que dar, até de erva de chimarrão eu falei, a erva de chimarrão uruguaia, mas agora chega de falar de Uruguai, chega de falar de erva, vamos falar de missões, e para isso eu vou chamar então meu amigo Rafa Cachoeira. Deixa eu abrir aqui, já vou chamá-lo para a gente já começar então a bater um papo, enquanto a galera vai chegando. O que esse irmão tem para nos dizer. Certamente seremos edificados nessa noite, receberemos muito do Senhor, então já te convido para
abrir teu coração, para estar com teus ouvidos atentos ao que o senhor vai falar. Fala, Rafa, meu querido, tudo tranquilo? E aí, Manão, tudo bem? Tudo ótimo, cara, bom te ver. Show de bola. Tá me ouvindo E, bem? cara, tô ouvindo bem, tá tudo certo aqui. Qualquer coisa a galera já prende o grito, aí já diz, não tô ouvindo, não tá legal. A princípio tá tudo certo. A última vez que nós nos vimos assim pessoalmente foi antes da pandemia, e a pandemia escolheu com um monte de coisa, inclusive com a visita que a gente ia fazer lá na igreja, né, cara? Acabou não rolando, foi bem no comecinho ali da pandemia. Exatamente, cara. A gente se viu naquela livraria, né? Ali a gente estava comprando alguns livros e trocamos uma ideia bem profunda, né? E aí, cara, deu tudo isso e já faz um ano e pouco a gente está nesse looping aí, né? Aguardando a Verdade. saída, aguardando o êxodo. Verdade. É verdade, cara. Mas chegou a Páscoa, né? E com a Páscoa há, um, há uma palavra do Senhor de sair, de libertação, de mudança de tempo. Então vamos esperar que seja uma mudança de tempo também nesse sentido. Mas, Rafa, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo. Eu tenho certeza que a galera vai receber muito aí da tua vida. Obrigadão mesmo, cara. Amém, cara. A gente fica feliz de participar, de alguma forma edificar aí, né? Trocar ideias, aprender um pouquinho também, né? Vamos lá, vamos junto. Show! Então, vamos começar nosso bate-papo e para começar, vamos começar do começo. Rafa, conta aí para a galera assim, como é que tu conheceu Jesus, como é que tu começou a andar com Jesus, como é que é a tua história assim desse encontro com ele? Como é que foi? Amém, cara. Mano, eu com 15 para 16 anos, né? Eu tenho um tio que é evangélico há muito tempo, é cristão há muito tempo, né? Então eu passava muito férias na casa dele. Digamos aí que julho, mês de julho, de férias, eu ia lá para Caxias do Sul, que era a casa dele, né? E janeiro, eu sempre dava um jeito de estar perto dele, minha mãe, né, também. Vai lá, fica com os teus tios lá uma semana, um final de semana, e eu me mandava para ficar com eles, né? E com 15 para 16 anos, numa dessas oportunidades aí, numa dessas férias, né? Parece que Deus, ele... Parece não, né? Deus tinha armado tudo certinho, assim, para me pegar, né? Então, eu fui lá para Caxias do Sul e esse meu tio é representante comercial, né? E aí ele me colocava no carro para viajar com ele e falava, olha, a gente vai viajar aqui pela serra e aí eu vou trabalhando e a gente vai conversando, tendo tempo junto, que era a forma da gente também ter mais tempo de qualidade, né? E nessa época eu estava aprontando muito, assim, né? Eu morava na zona norte de Porto Alegre, ali no Parque dos Maias, ali perto da Rubem Berta, né? E hoje, cara, eu acompanho um pessoal que faz um culto lá na praça que eu jogava bola. Eu fico muito impactado, cara. Eu ainda vou aparecer lá. Porque naquela praça a gente jogava bola, a gente, de certa forma, fazia algumas coisas erradas ali, né? E aí, nesse período turbulento aí da minha vida, meio depressivo também, eu fui lá, fiquei com meu tio e fui fazer essas viagens de trabalho com ele, cara. E aí, encurtando a história, né? Ele começou a me perguntar algumas coisas. Olha, Rafa, por acaso tu tá usando drogas? Por acaso tu tá fazendo alguma coisa errada? Tu quer contar pra mim, né? E assim, no carro dele tinha o amor de Deus, sabe? Ele não falava isso com um ar de acusação, ou de querer descobrir para contar para minha mãe, mas era realmente algo assim que eu sentia o amor do pai, assim, né? E, cara, então essas conversas me ministraram muito, assim. E ele começou a falar e eu mentia para ele, naquele momento eu estava mentindo para ele porque eu falava que não, que estava tudo bem. Só que ele olhando para frente dirigindo o carro, né? E eu então olhando para frente e secando as lágrimas assim, né? Porque eu amava muito ele, eu não queria, jamais quis mentir para ele, só que a gente não tinha Cristo, estava se escondendo, né, de ser evangelizado, digamos assim, né?
E aí, no final desse final de semana, aí a gente, na verdade, né, no final da semana, né, era uma sexta-feira, eu acho, a gente desceu para Canoas. E aí ele falou, vai ter um show de uma banda evangélica, vai ter um show de uma banda gospel em Porto Alegre. E as minhas filhas vão, ele tem duas filhas gêmeas que são da minha idade, né? E aí ele falou, minhas filhas vão, tu não quer ir com elas? E eu, show evangélico, show gospel, né? Eu, tá, já tô aqui, né? Vamos e tal. E era um show da banda Oficina G3, cara. Naquela formação ainda lá do PG, do Valtão. Acho que era o CD O Tempo, se eu não me engano. E aí, cara, fui super ministrado ali no culto, né? No show dos caras. Aí foi pregada uma palavra lá, acho que foi o Valtão que pregou, se não me engano. Depois o Juninho Afro fez o apelo. E eu aceitei Jesus, cara. Eu recebi Jesus e falei, ó, eu quero, né? Levantei minha mão lá. E a partir dali, então, eu comecei minha jornada com Cristo, né? Inclusive, eu tive em São Paulo, na igreja que o Juninho congrega, e tive a oportunidade, no final de um culto, de compartilhar para ele, né, cara? Eu falei, mano, olha, testemunho, contei essa história para ele, né? Porque, cara, deve ser muito louco, né? É muito louco, né? Quando a gente ouve alguém assim, que foi impactado pela nossa vida, né? E eu lembro que naquele dia eles ofereceram Bíblia também, mas aí eu já baixei minha mão e falei, não, Bíblia já é demais, né? Então, mas aí fui no culto domingo, porque eu estava aqui em Canoas, né, com meu tio, ele vinha todo final de semana aqui para Canoas, para a igreja. E aí, segunda-feira eu fui embora muito impactado, assim. No outro final de semana já voltei, e aí continuei voltando porque eu queria aprender um instrumento. A igreja, de certa forma, ela era muito evangelística, cara, a igreja que eu me converti. Então, eles conseguiram me captar, assim, me prender, né? E ainda mais o amor de Deus, né? O cuidado de Deus de realmente estar ali me cercando. Então, foi um conjunto, assim, muito sobrenatural, assim, que realmente me cercou. É aquela palavra que ele nos atrai com de amor, né? Então eu tive um casal de líderes de jovens que me recebia na casa deles. Final de semana eu dormia às vezes na casa deles. Eu tinha esse meu tio que dormia aqui em Canoas, eu dormia na casa deles. Só para terminar esse start aí da conversão, né? Cara, tinha final de semana que eu não tinha grana para voltar para Porto Alegre, acredita? Aí eu tinha vergonha de ficar pedindo pro meu tio. E também não queria ficar incomodando os meus pais, né? E aí o que eu fazia, cara? Eu passava por baixo no ônibus, acredita? Eu chegava pro cobrador, e eu falava para ele assim, cara, é o seguinte, eu tô vindo na igreja aqui em Canoas, só que eu não tenho grana para voltar para Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre. Então, tem como, eu não sei se ele pensava que eu era um drogado, né? Mas, cara, aí às vezes ele falava assim, não, fica aqui do meu lado. Aí eu descia pela frente e às vezes, várias vezes eu tinha que, então, passar por baixo da roleta. Mas, mano, pra mim, isso não importava, entendeu? Porque eu tava conhecendo realmente algo muito precioso, eu queria aquilo, eu queria viver aquilo. E eu falei, eu não quero ser um problema, eu quero vir aqui para receber, mas não quero incomodar ninguém. E aí, cara, inúmeras vezes eu acabei fazendo isso e perseverando, né? Então, graças a Deus, aí já se passaram uns 20 anos aí, né, cara? Eu vou fazer 35 agora, eu tinha 15, né? Então, 20 anos atrás isso aí, cara. Massa, cara. Pô, que legal. Pô, começou bem, né, cara? Poxa vida, né? Já no show da oficina e, pô, meu, uma formação massa ainda, já começou. Aí sim, é de Deus, né, cara? Aí o cara vê assim, mas Deus tá nesse negócio, né, cara? Meu Deus do céu, que massa mesmo, que legal. E essa aí, aqui pelo menos onde eu moro, aqui, os caras diziam, o cara é o Jacques Cousteau, era o mergulhador, né? O cara que ia por baixo ali da roleta do cobrador. Pô, meu, vai mergulhar de novo? Não tinha mergulhando pro culto, voltava
Voltava do culto mergulhando. Que legal, cara. Que massa. Ô, Rafa, e assim, cara, tá, daí tu começou então a te envolver com a igreja, teve esse amor aí dessa galera que te recebeu. E quando é que tu entendeu, assim, que tu tinha um chamado missionário? Como é que foi isso, assim? Quando é que tu entendeu, cara, Deus tá me chamando para nações, tá me chamando... Como é que foi a tua história em relação a isso? Então, cara, essa igreja que eu me converti, ela era uma igreja muito missionária, evangelística, né? Então, uma vez por mês tinha um culto de missões voltado só para falar sobre o campo missionário, a grande comissão. E todo final de semana, praticamente, os caras estavam numa rua, assim, numa praça, num lugar, evangelizando, né? E eu tava junto. Não sabia nem o que falar na rua, mas eu tava lá. Tava lá com eles, eu queria fazer parte, né? Então eu sempre falo que o meu envolvimento com missões começou na igreja local, né? Começou através dessas pessoas que naturalmente elas foram me conduzindo ao campo missionário. Então, e daí no ano de 2006 eu decidi fazer, do ano de 2005 eu decidi que em 2006 eu ia fazer uma escola chamada Clamor pelas Nações. E então eu passei o ano inteiro trabalhando, juntando grana, porque era um absurdo de cara, ainda é, né? Mais passagem aérea, tudo mais. Mas eu estava decidido, cara. Eu falei com o meu tio, né, que era o meu discipulador, falei com o meu pastor na época também, não, vai mesmo, vai ser bênção e tal. E, cara, quando eu fui, assim, cara, aí foi muito, porque tudo aquilo que eu vivia naturalmente, mas não entendia, começou a se desvendar dos meus olhos, assim, começou as escamas. E aí o entendimento realmente, cara, sobrenatural, espiritual, a palavra mesmo de Deus entrou no meu coração com relação à grande comissão, à missão de Deus, né? E aí lá tinham pessoas do mundo inteiro pregando. Tinha cara que era missionário na Alemanha. Cara, pensa num bando de ministros assim do mundo inteiro, todos os dias, durante 45 dias, manhã, tarde e noite, ministrando. E aí quando eu voltei de lá, cara, eu voltei com essa chama, assim, lá mesmo, nessa escola, eu recebi meu chamado para Moçambique, né? Uma promessa de Deus de que eu pisaria na África, de que eu trabalharia na África. E eu com 18 anos na época, 18 para 19 anos, recebi aquele chamado ali, cara, e voltei para casa, voltei para Canoas, né, para Porto Alegre, e congregar em Canoas. Só que é muito louco, porque daí eu voltei com uma metralhadora na mão sem saber usar, entendeu? E aí, cara, eu queria fazer tudo, eu queria pintar cordão das praças, eu queria varrer o chão das pessoas, eu queria dar comida para mendigo, eu queria ir para outros países. E aí o meu pastor um dia me chamou, meu discipulador, na época não era pastor ainda, né, meu tio, chegou e falou para mim assim, Rafa, tu tem um chamado, uma vocação, né? E tu tem muitas boas ideias. Eu preciso que tu pegue uma lanterna na mão e acenda essa lanterna no meio da escuridão. Porque quando tu acende uma lanterna, aquele é o ponto. Então eu quero que você tenha um foco, aonde você vai brilhar a sua luz. Né? Então aquela conversa foi muito decisiva para mim. Né? Eu ali no auge de querer ser o Billy Graham, né? Reinhard Bonka, Heidi Baker, né? E ele realmente ele foi usado por Deus, né, cara, para trazer maturidade, né? Pá, deu uma trancadinha. E deu mesmo. Só não sei se foi lá ou se foi aqui. Onde trancou? E agora? Trancou aí, Tati? Opa, o Rafa caiu. Eita, foi lá, foi lá. Eu tava perguntando aí onde trancou. Caiu, caiu. Mas Jesus levanta. Tem um delay,
Vamos ver se o Rafa já voltou. Caiu, conexão, deu um. Né, tava contando aí sobre. Deixa eu ver se o Rafa. Vamos ver se o Rafa tá por aí. Tá por aí, Rafa. Já subiu, já chegou. Ainda não. Então, eu tava contando, ele sumiu, caiu. Acho que foi ele, foi ele. Mas ele foi, vai voltar. Vai voltar. É, vamos interceder pelo irmão que ele volta. Deixa eu ver. Aí, tá aí o Rafa. Volta, Rafa, volta. Tu tá no chamado ainda, vem. Aí, homem. Voltei. Ele vai aparecer. Daqui a pouco ele tá aí de novo. Tá numa luta. Aí, voltou, cara. Ô, que susto, cara. A gente tinha sido arrebatado. Fui arrebatado ao terceiro céu, mas estou de volta. Esquentou o celular aqui e desligou tudo, acredita? Acredito. Ó, então, tu tava. O meu chamado. Pode falar. Não, é que tu tava bem na hora assim que caiu. É porque às vezes a coisa acontece e a gente não. Ah, onde é que eu tava? Bem na hora que eu tava falando ali que ele disse pra te focar e tu começou a focar mesmo como uma lanterna. E daí, pum, daí travou e caiu. Exatamente, cara. Então eu comecei a buscar realmente no coração de Deus, de tudo aquilo que eu sido até o momento, qual que era a minha vocação real, qual que era realmente o que eu precisava fazer, né? E então a partir dali que as coisas começaram a se organizar melhor, digamos assim, na minha vida, na minha jornada missionária, né? Mas a descoberta do chamado foi dessa forma aí. Foi assim. Tá, só uma coisa antes desse tempo em que Deus falou contigo lá sobre Moçambique, até tu pisar em Moçambique, quanto tempo levou? Ah, cara, foi em 2006 quando eu ouvi falar de Moçambique. Eu não sabia o que, que era Moçambique, eu não sabia que existia Moçambique. Foi através de um vídeo da Heidi Baker, né? Então ela falava: missionários brasileiros, venham para cá porque vocês se adaptam muito bem. E eu falei, cara, naquela escola do clamor, eu falei: Deus, um dia eu quero chegar lá, né? E Deus falou muito comigo sobre isso. E aí, cara, de 2006 até 2010, então 4 depois, já casado, né? Já casado, foi quando eu fui para Moçambique. Certo. Então, passaram-se 4 anos desde o do dia em que eu fui realmente, que eu entendi o chamado de ir para Moçambique, até o dia em que eu pisei lá na nação pela primeira vez, né? Mas daí, essa tua primeira ida ela foi mais para espiar a terra, não foi para ir, para morar, para ficar lá. Foi só para espiar. O que acontece? Em 2009, quando eu casei, cara, 2008, quando eu casei, final de 2008, um pouquinho mais à frente, ali, 2009, eu conheci um pastor que tinha trabalhado 17 anos na África. E uma missionária falou: oh, vocês não querem levar esse pastor para falar na igreja de vocês, aí, a igreja que eu congregava na época, né? E eu organizei uma forma do pastor ir lá falar. E aí, quando ele chegou lá, cara, ele desceu no carro, olhei para ele e falei assim: pastor, só te falar que tu vai me levar para a África, tá? E aí, cara, ele falou assim: se tu tá falando, eu levo mesmo. E aí, cara, foi um final de semana incrível, assim, incrível mesmo, cara. Como a maioria dos trabalhos de missões, né, poucas pessoas da igreja se envolveram no trabalho, mas eu mergulhei, cara, eu aproveitei muito. E antes de ir embora, esse pastor falou assim: cara, eu tô voltando pro Brasil esse ano, eu nem aluguei casa para morar ainda, mas Deus falou comigo, com a minha esposa, né, ele tava com a esposa dele, né? Deus falou pra gente receber vocês. Então, assim, as portas estão abertas. Se vocês quiserem vir para São Paulo com a gente, é só me falar. E aí a gente foi orar, eu e a Ana, né? E aí Deus falou muito comigo que era hora de ir. Falou com ela também, testificou em algumas pessoas, né? E aí, cara, com 7 meses de casado,
a gente foi morar dentro da casa desse pastor em São Paulo, né? Mais precisamente em São Bernardo do Campo. E não tinha escola de missões, não tinha nada, era só morar na casa dele e ajudar ele a desenvolver um trabalho com jovens lá em São Bernardo, né? Então eu digo que a minha escola de missões, assim, que eu mais amei fazer foi ter morado na casa desse pastor, né? Então eu fiquei um ano morando com ele, a gente tomava café, conversava muito, a gente jantava, conversava muito. Então as atividades aí que a gente ia desenvolvendo na rua, na igreja, era um discipulado que eu acredito que é o verdadeiro discipulado bíblico. Hoje eu falo muito sobre discipulado bíblico. E eu acredito que aquele foi um discipulado bíblico, sabe? De me trazer para perto e de me dar o caminho, né? Então, atalhos, chaves, coisas muito importantes, cara, que eu usei depois, anos depois na África, esse cara me ensinou na casa dele. E então, foi nessa... Qual era a pergunta mesmo que eu perdi aqui? Não, eu perguntei se essa primeira vez tinha ido só para espiar, não foi definitivo, assim, né? Tipo, definitivo, ó, estamos indo para morar, foi para espiar, ficaram um tempo, voltaram, foi isso aí? Isso aí, um ano depois que eu morei na casa desse pastor, ele fez uma escola de missões de 4 meses, ele fez essa escola lá em São Bernardo, a gente trabalhou, eu e minha esposa, como alunos obreiros na escola, e aí ele tinha uma equipe do Paraná que queria muito ir para a África, e nós também. Então ele nos enviou, encurtando bem a história, tá, cara? Porque aqui no Instagram a gente tem menos tempo, né? Então ele nos enviou para Moçambique, e a gente foi para Moçambique, se não me engano, setembro ou outubro de a primeira vez, e a nossa agenda lá era 4 meses. Nós fomos para lá por 4 meses para a gente espiar a terra e para a gente preparar, então, a chegada de mais 26. Então, sem conhecer nada, sem nunca ter ido para o país, nós fomos para lá. E aí tem várias histórias que eu poderia contar aqui sobre a nossa chegada lá, que é bem tenso. Mas a gente chegou lá na nação, foi ficar na casa de uma pessoa lá, a pessoa não queria mais receber a gente. Então rolou todo um estresse, uma tensão. Meu primeiro dia na África, eu com a minha esposa, um monte de mala, violão. A gente depois de o dia inteiro em aeroporto, viagem de avião de horas, a gente ficou esperando esse cara chegar num banco de madeira, cara, horas. A gente dormiu no banco de madeira esperando o cara chegar. E aí depois ele chega e fala que ainda nós não poderíamos. Então rolou toda uma tensão mesmo. E, cara, eu tinha uma lista de nomes. Sabe quando tu vai para um lugar assim, tipo, só com uma lista de nomes? Eu fui com uma lista de nomes. E eu ficava perguntando para os outros, cara, conhece o fulano? Ah, esse, mora lá. A base dele é tal lugar. E aí eu fui então de base em base, de projeto em projeto, conhecendo os projetos, ficava um tempo em cada projeto para poder fazer a agenda desse pessoal do Paraná, que foi para ficar lá 30 dias, 20 dias, se eu não me engano. Então foram 4 meses muito loucos, cara, assim, muito louco mesmo. Dinheiro, não tinha dinheiro, e aí Deus mandava do nada, como sempre, né? Então os missionários de lá nos acolheram super bem, né? Então, a primeira vez foi para espiar a terra e preparar o caminho para uma equipe, né? Certo. E daí, quando é que vocês foram daí para ficar mesmo, assim? Como é que foi daí? Ó, agora a gente vai, vamos ficar tempo determinado, tal. Como é que foi o projeto, assim? O que vocês fizeram para isso? Tá, daí lá a gente conheceu vários projetos, né? Não vou citar os nomes aqui, conhecemos vários projetos. Daí teve um projeto que prendeu nosso coração, que foi o Íris Machado. Esses 4 meses, a gente ficou lá, acho que 20, 30 dias nesse lugar. E foi um lugar que, assim, a gente pisou a primeira vez, primeira hora, e Deus falou, é aqui, esse lugar que eu tenho para vocês. E, cara, foi muito louco mesmo. Aí conversei com o pastor lá, o pastor Gessé, né? Ele não recebia missionários, porque ele já tinha uma família de missionários trabalhando com ele. Então, ele não recebia pessoas de fora. E aí, ficamos muito amigos, cara. Muito amigos. Testificou demais dele a nossa ida para lá.
nós também entendemos que aquele era um lugar que a gente podia acrescentar alguma coisa. E aí, cara, a gente então voltou para o Brasil, e aí voltou para o Brasil já planejando uma volta para a África. Então ficamos no Brasil mais um ano e pouco trabalhando, um ano e 6 meses por aí trabalhando, e 2012, 2011, 2012 a gente foi para lá de novo. Antes de ir para lá, né, eu conversei com o pastor, eu falei, cara, pastor líder do Íris Machava lá, né, falei, cara, olha só, a gente tem uma resposta de Deus para ir para Moçambique, mas eu só vou para Moçambique se for para trabalhar contigo. Eu falei para ele. Aí ele falou assim para mim, Rafa, tu não vai acreditar, cara. A família de missionários que trabalham comigo está indo tirar um período sabático no Brasil. E eles vão ficar um ano no Brasil. E eu estou precisando de uma família aqui para me ajudar. E eu falei, cara, é isso, eu quero ir. E aí, mano, como Deus prepara as coisas, né, cara? Então aí o recurso, né? Viajamos muito aí pelo recurso e fomos para ficar, né, em Moçambique numa segunda viagem, então. Só que minha esposa teve um problema de saúde, um problema na coluna, com 9 ou 10 meses de estadia lá. E a gente não podia mais ficar, porque ela tentou se tratar lá e não tinha o que precisava, enfim, para ela conseguir se tratar, né? E aí nós não conseguimos que ela ficasse bem lá. E aí um dia, depois de já alguns dias que ela não conseguia trabalhar, não conseguia se... Trancou. Deu mais uma trancada, Rafa. Será que esquentou? Ou é só para mim? Vamos descobrir. Acho que trancou. Rafa. Caiu. Trancou. Caiu. Acontece? Aconteceu de novo? É, a tecnologia. A tecnologia é boa, mas quando ela inventa, né, de falhar, a coisa acontece. Vamos ver se o Rafa já voltou. Vamos ver, Rafa, você está por aí? Não, ele não está por aí ainda. Então, galera, estamos aí conversando com o Rafa Cachoeira, que, né, teve alguns anos morando lá na África. Eita, ai. Não faz isso. Não faça assim. É pedir para tomar choque. Bom, então ele... Ai, William, até me perdi agora aqui. Deixa eu achar aquilo. Vamos ver se o Rafa voltou. Ixi, não, ele tá comprando um celular, né? Está esquentando o celular e está caindo, né? Mas ele está contando aí como é que foi a aventura dele para a África. E até quando eu perguntei quando ele recebeu a direção de Deus, que ele iria até aí, quanto tempo tinha levado? Ele falou 4 anos. Eu achei até que foi um tempo bem curto, assim, né? A gente tem ouvido bastante. Deus falou comigo para ir quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Caleb foi muito mais do que isso, mas até que 4 anos para espiar a terra, para conhecer. E aproveitando, falando de missões, sempre é importante, vamos ver se ele voltou, sempre é importante essa ida ao campo. Ixi, cadê o Rafa? Sumiu de vez. Agora sim, a primeira vez ali que caiu, né, que deu problemas técnicos, eu falei para ele, cara, pensei que tinha sido arrebatado, eu acho que agora foi, né? O homem sumiu de vez, né? E aproveitando que ele não está aí, então eu vou falando, né? Importante para... o Rafa voltou. Rafa, agora sim, assopra esse celular, homem, que está esquentando. Tenta me chamar aqui no computador. Tentei agora, vamos ver se vai. A Tati disse para ficar perto do modem. Eu estou te chamando, olha, convidado, já foi convidado, vamos ver se entra. Tá vindo. Vamos que vamos.
Acho que falar de África é fácil. A gente está com a Ingrid aí outro dia, a gente fez, né, Ingrid, a nosso bate-papo aí também, né? Falando sobre África, Cuba, sobre, né, Colômbia, e daí também a gente teve aí os problemas técnicos, mas é tudo gravado, e esse daqui vai ficar gravado também, né? Mas começa a falar de África, o que acontece? Ó, Rafa, não sei o que está acontecendo. O convite foi feito, já está ali como convidado, mas não está entrando, meu brother. Alguma coisa aconteceu, que eu não sei o que é. Deixa eu aproveitar por enquanto que o Rafa vai tentando entrar aí, arrumar a conexão. Que momento, Klebs. Ai, ai, ai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe que outro dia eu tava conversando com o irmão e ele falou o seguinte, pô, as lives são massa, né, cara? A gente ouve assim, que Deus faz nas nações, como é que Deus usa os missionários, tudo que acontece. Mas ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou assim, cara, mas ó, a gente já está fechando um ano aí de bate-papo, né? Pode ver toda semana. Ele falou, já conversou com um monte de missionário brasileiro espalhado pelo mundo, mas já pensou em falar com algum missionário estrangeiro que está no Brasil para ver a visão desses missionários? Eu falei, pronto. Então, já fazendo a propaganda, aproveitando enquanto o Rafa aí está arrumando equipamento, semana que vem eu vou conversar com uma missionária argentina que está morando no Brasil e ela vai contar o que ela veio fazer aqui no Brasil, ela vai contar como é que foi a adaptação dela, né? É legal porque quando a gente pergunta assim, como é que foi o choque cultural? Daí o pessoal fala algumas coisas, né? E a gente pensa, poxa, é mesmo, bah, deve ser difícil, deve ser. Agora a gente vai perguntar para ela como é que foi o choque cultural. Ela vai dizer, bah, foi difícil, né? Comer, acho que vai. Vem, Rafa, vem. Né? Ah, foi difícil, comer churrasco é difícil, tomar, né? Tomar chimarrão, porque eles tomam chimarrão. Estou te chamando de novo, Rafa. Tomar chimarrão, eles tomam chimarrão lá, né? E, ó, agora vem com tudo, cara. Agora vem assim, ó. Ah, saiu da caverna, veio tipo Lázaro, assim, quando ressuscitou, tirando faixa, arrancando tudo. Agora ninguém segura mais esse homem. Conta pra gente. E aí tu foi, entrou. Estamos na África agora. Tudo contigo. Meu celular tá me sabotando aqui, cara. Mas depois Acontece. vamos gravar no Zoom. Vamos gravar no Zoom. Um dia um bate-papo e tu coloca no IGTV sem cortes, aí vai ficar mais top. Tá bom? Show de bola. Mas, mano, então aí a gente foi a segunda vez, né? A segunda vez que a gente foi para Moçambique, então foi para ficar esse período de um ano. Deus abriu as portas, Deus moveu coisas incríveis mesmo. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições de estar lá, mas o Senhor, ele, cara, quando ele quer mesmo, quando é um chamado, uma vocação do céu mesmo pro cara, as portas se abriram e ficamos lá esse período então de 10 meses porque minha esposa não conseguiu então ficar até o final devido a um problema de saúde, né? E aí voltamos para o Brasil, tivemos o Noah, né? Depois o Noah ele completou um ano de idade e aí durante a gestação da Ana e já um pouquinho depois da gestação nós já estávamos decididos a voltar para Moçambique para ficar mesmo e aí sem data para voltar para o Brasil, né? E as portas lá estavam abertas porque nós conseguimos realmente criar um vínculo muito familiar com as pessoas de lá, com os amigos de lá, né? E as portas ficaram abertas. Então, quando nós decidimos voltar para lá, o pastor Gessé, ele falou, cara, as portas estão abertas, como sempre, para vocês. Porque a gente quer que vocês estejam com a gente aqui somando. E aí, no ano de 2016, então, a gente foi para realmente morar lá. Fomos... tudo que nós tínhamos aqui no Brasil, a gente se desfez e realmente nós levantamos mantenedores, ficamos viajando de igreja em igreja. Cara, eu cheguei de mais de 30 igrejas num mês, para te ter uma ideia. Mais de 30 igrejas em 30 dias. Eu pregava até em qualquer garagem que abrisse uma porta, eu estava lá pregando e falando da grande comissão e falando de missões. E eu lembro que a gente foi cotar passagem para ir, né, cara? Só a passagem tava 13 mil reais para os três, né? Então foi algo assim que a gente, cara, vamos trabalhar, vamos, Deus vai fazer. Em nenhum momento, cara, a gente duvidou, em nenhum momento. Deus me levou para ficar na casa de irmão de jogador de futebol,
Cara, Deus fez muita coisa, assim. E aí, nesse período, então, os recursos foram levantados, igrejas foram aliançadas, e a gente foi para Moçambique, então, no ano de 2016, e ficamos lá 3 anos, 3 anos, e voltamos poucas vezes nesse período para visitar o Brasil, fazer alguma agenda, né? Inclusive, a gente esteve numa escola tua, eu acho, nesse período, né? De férias, assim, mas com foco total na África e Moçambique. E eu falo para as pessoas que, assim, nós dedicamos aí, cara, uns 10 anos, né, para o nosso chamado em Moçambique, né? Então, foram 10 anos entre indas e vindas. Se botar na ponta do lápis, aí foram uns 6 anos de residência mesmo na nação, né? A gente formou discípulos, a gente realmente deixou um legado lá, né? Mas foram 10 anos, cara, de trabalho. Quando eu não estava na África, eu estava no Brasil levantando recursos para ir para a África. Então, isso consumiu mesmo, um chamado consome, cara. O chamado ele consome. Então, e glória a Deus por isso. Eu só tenho gratidão no meu coração, cara. E espero voltar em breve, né? Ano passado eu ia levar uma equipe para lá, mas com tudo que aconteceu, a equipe acabou, a gente cancelou a equipe, né? Tinha 5 pessoas já para ir com a gente e acabou que não rolou. Mas quem sabe aí, nos próximos dias a gente consegue, após essa pandemia, a gente consegue levar aí, consegue ir para lá com uma equipe, né? Hein, Rafa? E assim, o projeto em relação à África hoje é esse? Tu pretende ficar levando o pessoal? E se sim, assim, qual seria, assim, que tipo de atividade seria desenvolvida lá? Como é que funciona isso, assim, com as suas Cara, relações que assim, tem lá? Como é que essa equipe, assim? eu não posso falar hoje que eu tenho um projeto para a África, né? Hoje o meu projeto é aqui no Brasil, tá? Hoje eu estou aqui focado, né? Aqui em Canoas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu não Uhum. tenho um projeto com relação à África, tá? O que eu entendo é que eu ainda tenho, nós ainda temos como somar, né? Nós ainda vamos somar. Uma das formas que isso pode acontecer é através dessas equipes, né? Então, essas equipes, elas são equipes voluntárias de pessoas que trabalham nas mais diversas áreas aí, desde a saúde até artes, né? E ensino bíblico e assim por diante. Então, essas equipes, elas podem acontecer, elas vão acontecer. Mas, sinceramente, a África eu posso falar assim, cara, eu e minha esposa também, nós consideramos a África nossa casa, Moçambique é nossa casa, entendeu? Nós consideramos que a gente está aqui no Brasil, no campo missionário, aqui em Canoas, e inclusive nós fomos enviados por eles, né? A gente tem um vídeo muito lindo da igreja moçambicana nos enviando para cá. Então, a África é minha família, cara. O que eu tenho lá é uma família, entendeu? E essa família é uma família onde eu posso acrescentar tudo que Deus tem feito na minha vida da forma que Ele quiser acrescentar. Então, hoje eu acredito dessa forma, né? Mais para frente, talvez a gente vai ter uma estratégia, projetos bem definidos, mas no momento é isso, né? Eu vejo dessa forma, assim, né? Sendo bem sincero aqui, né? Massa, massa. E daí, então, a igreja lá de Moçambique envia Rafa e família, retornam. E o projeto aí? Veio fazer o que em Canoas? O que tu tá fazendo aí? O que tu anda aprontando? Conta um pouco pra galera aí, pra saber se, pô, ele veio pra cá pra fazer o quê? Conta aí pra turma toda. Cara, então, nós viemos para Canoas, né, no ano de 2019, exatamente 2019. Nós viemos para cá para plantar uma comunidade cristã, né? Uma igreja, né? Então, a partir dessa comunidade, a partir desses irmãos, então, que viriam a se formar, né? Viria a se formar uma igreja, os projetos mais relacionados ao campo mesmo do Estado, né? A gente tem o sonho aí de estar edificando a igreja do Estado, na área da oração, da adoração, edificando igrejas pequenas que estão no interior do Estado. Então, a gente tem o sonho de poder realmente levar equipes nossas aqui com o nosso DNA
para ajudar pastores, né? Eu sei que eu viajei muito aqui no estado já, então eu vejo que tem muitos pastores que estão lá há muitos anos, com 20, 30 pessoas e não conseguem romper, não conseguem dar um DNA, uma visão para a igreja, não conseguem realmente avançar na cidade, né? E a gente tem sonhado com isso, mas a partir dessa comunidade, né? Eu entendo que a igreja, Rodrigo, ela é o agente da missão de Deus, né? Por isso que nós começamos pela igreja, por isso que nós começamos pela comunidade local, porque é a partir de uma comunidade missionária, a partir de uma comunidade missional, é que a gente avança com a grande comissão, é que a gente avança, né, com essa missão de Deus. Então a gente está aqui, hoje nós somos cerca de 60 pessoas, né, nessa comunidade, sobrevivendo a essa pandemia e sonhando, né, os sonhos de Deus, graças a Deus. Eu brinco com a galera aqui, nós temos mais tempo de brado na pandemia do que fora dela, né? Mas somos uma igreja muito apaixonada por Jesus, cara, e eu tenho me dedicado muito a formar discípulos, formar pessoas que realmente entendem o que é a missão de Deus. E a partir dessa comunidade, então, nós já desenvolvemos alguns projetos sociais, né? A gente já desenvolveu, já fez alguns trabalhos pontuais, mas eu sempre falo para nossa galera aqui que são trabalhos que são uma espécie de laboratório, né? Para aquilo que realmente nós vamos fazer um dia como igreja, né? A gente acredita na igreja, uma igreja atuante na justiça social, né? Uma igreja atuante na formação do caráter das pessoas que estão aí, mesmo no mundão. A gente acredita que a igreja é a resposta. Então, a gente tem trabalhado aqui como comunidade em Canoas, né? E tem sonhado com essa questão de levar aquilo que Deus está fazendo no Brado e ajudar pastores, ajudar pessoas que estão aí em diversos lugares do estado. O Rio Grande do Sul é um dos lugares menos evangelizados do Brasil, né? O Rio Grande do Sul tem cidades aí que tem menos de 5% de pessoas convertidas, até católicas, não são nem católicos, são ateus, são pessoas que não acreditam em Deus. Então, a gente precisa ir nesses lugares, mas eu não quero abrir outras igrejas, entendeu? Acho que o grande resumo do que eu estou falando é que eu não quero abrir outras igrejas, nós não vamos abrir outras igrejas, nós vamos ajudar as igrejas locais que estão no interior do estado. Então, mas tudo isso começa aqui com a gente. A gente está indo para o nosso 3º ano de comunidade, né? Já tem uma liderança formada, isso é muito difícil na plantação de uma igreja, formar uma liderança. Nós já temos uma liderança formada, temos pessoas que realmente amam Jesus e que, a partir do novo de Deus, aí dos sonhos de Deus, a gente vai sim poder ir para esse interiorzão aí e ajudar muitos pastores, em nome de Jesus. Massa. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, falando sobre essa questão da comunidade, o Rafa, pastor da igreja, cuidando desse povo, e assim, alguma coisa tu tocou assim, mas eu queria que fosse mais específico. O grande desafio da igreja nesse tempo de pandemia, claro, dentro da tua realidade, daquilo que tu vê, não só pensando no Brado, assim, pensando de repente em pastores que são teus amigos, tu conhece. Qual é, na tua opinião, cara, o grande desafio mesmo, a grande dificuldade que a igreja tem enfrentado nesse tempo de pandemia? Cara, para mim é a conexão, né? Quando tu é impedido de reunir pessoas, tu precisa ter uma conexão muito forte. A comunidade, ela precisa ter uma conexão muito forte para ela continuar engajada. Senão ela se dispersa, entendeu? Por que o cara vai assistir o culto do pastor dele no Facebook com uma transmissão péssima, se ele tem no YouTube trocentos cultos de mega igrejas com as bandas que ele mais gosta e os melhores pregadores que ele acha top? Por que ele vai optar por permanecer engajado com a igreja dele? Por causa da conexão, por causa da aliança, né, cara?
E eu vejo que um desafio de uma igreja local, isso eu falo desde antes da pandemia, ela ser uma igreja, cara, família, uma igreja conectada, uma igreja orgânica, entendeu? Onde a gente não se reúne no domingo porque a gente está indo na missa, ou a gente não se reúne domingo porque senão Jesus vai amaldiçoar a gente não congrega. A gente se reúne domingo só para celebrar a ressurreição de Cristo, como os discípulos faziam na igreja do primeiro século, e a gente se reúne domingo como um ingrediente a mais do que nós somos durante a semana, uma igreja conectada. Então eu vejo que o grande desafio que a gente está enfrentando, né, conversando com pastores e líderes, é que essas pessoas continuem conectadas, continuem engajadas, né, cara, com eles, mesmo em meio à distância, né? Como a gente é uma comunidade menor, né, nós temos 60 pessoas em termos de membros, acaba que essa conexão se torna um pouco menos desafiadora, né? Mas pensa numa igreja com 300, 500 pessoas, assim por diante, é muito difícil de manter essa conexão, né? Mas eu vejo que esse desafio, como que eu estou vencendo esse desafio, né? Não quero só falar do problema, mas do que eu vejo que é a solução. É a gente acreditar no discipulado bíblico, cara. Entendeu? A gente acreditar na conexão orgânica. Cara, as pessoas elas têm que ter liberdade. Desde o começo eu falo isso no Brado, cara. As portas estão sempre abertas, cara. Quer vir? Amém, glória a Deus. Senta aí, vamos trilhar essa jornada junto. Mano, quer ir? Glória a Deus, cara. Amém. Seja feliz. Entendeu? E eu não fico chateado, magoado. Não, cara. Então, eu entendo que se aquela pessoa encontrou o propósito dela ao meu lado, ao lado da nossa comunidade, no tempo em que ela achar que esse é o propósito dela, ela vai permanecer. Então ela vai se engajar domingo, ela vai escolher meu culto domingo. Entendeu? Mas não é porque meu culto é top, não é porque meu culto tem o melhor som, a melhor imagem, tudo isso ajuda. Mas é porque ela entendeu que o propósito dela é ali. Jesus mandou os discípulos embora, cara. Jesus falou, cara, vocês querem ir, podem ir. Vão vocês também. Mas os caras olharam para ele e falaram, não, nosso lugar é contigo. Porque eles entenderam que o lugar deles era ali. E a igreja hoje, a igreja no geral hoje, ela quer sempre oferecer um produto melhor, entendeu? Só que, cara, tu não consegue competir. Um pastor no morro que tem uma péssima conexão de internet, não tem equipamento, vai competir com uma mega igreja na transmissão? Não vai. Como que a pessoa vai participar do culto dele e continuar engajada com ele? Se ela entendeu que o propósito dela é do lado daquele pastor lá no morro, com a péssima conexão dele, ela vai permanecer, cara. Domingo, na hora do culto, ela vai estar online com ele. Então, é muito desafiador, cara. Muito desafiador. Mas a gente tem que entender que esses desafios revelam muita coisa. Né? Esses desafios apontam muita coisa. Então, é isso, cara. Então, eu vejo que o maior desafio é a conexão, tá? O maior desafio é manter as pessoas conectadas, porque a igreja é orgânica, a igreja é vida, cara. A igreja é abraço, a igreja é olhar no olho. Esse negócio que a gente faz aí na internet, que é o culto, que é a transmissão, tudo isso, cara, que nem aqui, eu tô no meu quarto aqui, agora liguei o ar para não explodir o celular, né? E tu tá na tua casa aí, tá bom, né? Tá maravilhoso o nosso bate-papo aqui, né? Mas o que tu prefere? O dia que nós nos encontramos lá na livraria ou esse bate-papo aqui na internet? Sem dúvida, né? Tem nem dúvida disso. Então a igreja é isso, cara. A igreja é vida, né? E a gente pode fazer tudo bem feito na internet, mas... Então eu vejo que esse é o desafio, cara. Muitos pastores estão enfrentando esse desafio, né? Mas eu sempre entendo assim, tá enfrentando esse desafio, começa a se perguntar, né? Cara, será que essa pessoa que me acompanhava aqui todo final de semana na igreja, agora ela não quer ver um culto meu online? Será que essa pessoa realmente entende que ela tem que caminhar comigo, cara?
Ou será que não é melhor que ela caminhe com outro alguém, que ela entende que tem que caminhar com outro alguém? Entendeu? Bom, mas tô entrando muito no assunto aí. Vamos lá. Show. Ó, o Rafa falou que tá contigo, Rafa. Aí, viu? A conexão dos Rafas. Cara, falando nisso, assim, nessa quarta-feira passada, nós estávamos no culto e ali tem dois cultos na quarta-feira, um das 7 horas às 8, né? Que é um grande desafio, assim, fazer tudo em 1 hora, que é presencial, e depois tinha às 8 horas, começava a live, assim. Então a gente teve ali o primeiro momento, aquele culto que tinha ali, sei lá, cara, umas 30, 40 pessoas, assim. Foi muito legal, foi assim demais, um mover muito grande. Acabou, começou a live, é uma outra pegada. Eu estava conversando com os pastores, ele falou, cara, olha, não tem nem como comparar, né, cara? Tu tá aqui no presencial, cara, pô, a coisa que aconteceu, tá falando, tá olhando o cara, tá, né, o espírito tá se movendo no meio da igreja. Daí termina, cara, vai pra live, tu fica olhando para uma câmera, né, falando ali, cara, pode ter milhões de pessoas vendo, mas não, cara, nada substitui esse estar junto, assim, é a livraria, é parar, é trocar uma ideia, sentar, tomar um café, é conversar, é olho no olho, cara, não tem como, né? A igreja ela nasceu para estar junto realmente, não conectada virtualmente, né, cara? Conectada realmente ali junto, espírito e caminhar junto. É isso aí. Se fosse diferente no tempo de Jesus, ele metia uma internet potente lá e comunicava todas as nações. Ô, Rafa, olha só, cara, a gente tem aí o Instagram nos dá 1 hora, né, de bate-papo antes de nos cortar. É virtual. Ai, ai, ai. Ô, Rafa, então, voltou? Tá me ouvindo? Voltei. Voltou. Cara, antes do Instagram aí nos excluir aí do seu mundo virtual, cara, deixa uma mensagem aí pra galera, né? A gente tá fechando aí 1 hora, daqui 3 minutos a gente fecha 1 hora de live, daí depois tudo é possível, sermos cortados em qualquer momento. Deixa uma mensagem final aí pra galera antes da gente se despedir de ti aí, cara, o que tá no teu coração. Amém. Cara, eu acredito que a mensagem pra gente nesses dias é entender a missão de Deus. O que Deus está fazendo na Terra. Entender qual é a minha parte nessa missão. Como eu posso cooperar com a missão de Deus. A gente está vivendo tempos onde as pessoas elas estão muito preocupadas com o que elas podem fazer para Deus, né? Os seus planos, né? Seus planos de uma carreira ministerial e assim por diante. Mas eu vejo que é um período, é tempo da gente perguntar, Deus, o que o Senhor quer da gente? Sabe? Deus está nessa missão desde o Éden. Deus está cumprindo a missão dele desde que Adão caiu, né? E desde a eternidade já existia, então, a presciência dessa missão. Então, melhor do que eu inventar uma missão minha e colocar Deus nisso, é eu perguntar para Deus qual é o meu papel na missão dele. Então, dessa forma, a gente vai ser muito mais eficaz no reino, sabe, cara? Então, eu vejo que essa é a mensagem. Com a missão de Deus, o que eu faço para entrar na missão de Deus? E uma terceira mensagem que eu entraria aqui, que eu deixaria, resumindo bem cada uma delas, cara, será que você está vivendo realmente um cristianismo orgânico? Sabe, um cristianismo que vai além da superfície, que vai além do que a gente vive ali no final de semana, né? Faz o sinalzinho da cruz ali na igreja, tá livre. Será que você está conectado com o teu líder, com o teu pastor? Será que você está conectado com aqueles que você está discipulando? Será que você está aberto para isso, cara? Porque Jesus, quando chamou os discípulos, ele falou, cara, eu não tenho onde recostar minha cabeça, mas vem aqui caminhar comigo. Vocês querem vir? E Jesus abriu a jornada dele. Então, se você está na jornada de alguém, faça como os discípulos. Se conecte. Caminhe com essa pessoa. E se você tem pessoas caminhando com você, abra sua casa.
Se conecte, deixe as pessoas conhecer sua vida, né? Então eu vejo muito a missão de Deus precisa ser entendida, cara. E o que eu faço dentro dessa missão precisa ser entendido. E eu tenho que fazer isso de forma orgânica, de forma... Por isso que Jesus não falou ide, ele falou indo, né? Indo. Enquanto você vai, você faz discípulos. Porque você não faz discípulos a toque de caixa numa fábrica. Você não fica 15 dias na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, em Moçambique e faz um discípulo. Entendeu? Você vive, cara. Conforme você vive, você vai fazendo discípulos na terra. Amém? Inclusive, Rodrigo, Boa. eu tenho... Inclusive, cara, eu tenho... na próxima semana, eu vou ter uma turma no Zoom sobre teologia bíblica da missão. Então, é uma turma de graça. Eu vou dar vou fazer 2 bate-papos, né, sobre esse assunto no Zoom. E aí, se alguém quiser, que estiver nessa live aqui ou assistir depois até lá, quiser entrar com a gente, vai ser às 8 horas da noite, quarta-feira da semana que vem e na outra quarta. Daí só me chamar aqui no direct aqui que eu te mando as informações, tá bom? Maravilha. É isso aí, galera. Aproveite a oportunidade. Quarta-feira que vem e na outra quarta também. Rafa, valeu, cara. Brigadão mesmo. Né? A gente teve aí os percalços da tecnologia, mas foi bênção. Agradeço muito aí por poder estar conosco aí nessa noite, estar abençoando as nossas vidas. Certamente a galera recebeu muito e, cara, que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a comunidade e continue te usando aí como um canal de bênção, como ele tem feito aí durante os anos. Tá bom, guerreirão? Um grande abraço, cara. Obrigadão mesmo aí por ter aceitado o convite. Tamo junto, cara. Foi bem resumido o bate-papo aqui, tem que ser muito rápido as coisas, mas é assim, tá bom demais. Show de bola. Galera, brigadão, valeu aí, foi massa demais. E, ó, às 8h08, daqui uns 4 minutos, a Tati está num bate-papo aí com as mulheres, mas os homens também podem participar aí no Instagram do Eis-me Aqui. Certo, galera? Valeu, obrigado. Deus abençoe. Até mais, Rafa, valeu. Semana que vem, missionária argentina no Brasil. Quais são as dificuldades que ela enfrenta aqui no nosso país? Deus abençoe.